Olá, sou Roberto Torrecilhas e apresento para vocês o Coach Minds Talks, uma série de entrevistas com treinadores e profissionais do esporte vai ser aberta hoje com o treinador João Bursi, um grande amigo, profissional que eu tive a honra de trabalhar no início de minha carreira, que me auxiliou em diversos aspectos e com uma humildade fora de série. Grande treinador, com passagens pelo Vitória, pelo Palmeiras, entre outras grandes equipes, e hoje está presente conosco. Siga para acompanhar a gente neste episódio. Muito obrigado. Começando o bloco 1, João, sobre trajetória e mentalidade, conta para a gente um pouco quando o jogador, quando decidiu encerrar a tua carreira, conta um pouco para nós como foi a tua trajetória como atleta, o que te marcou, o que levou você a um dia até então se tornar treinador. Bem, Roberto, primeiro, um prazer estar falando contigo novamente aí. Parabéns pelo canal. Fico feliz de estar sendo o primeiro aí a começar o teu canal. Eu tenho certeza aí que vai ser muito sucesso aí pela pessoa, pelo profissional. Eu que acompanhei de perto aí seu início de trajetória no Palmeiras, né? E ver você agora aí conquistando e conseguindo todos os seus objetivos aí, não só profissional, mas familiar também, construindo uma família. Então, isso me deixa bem contente. Bem, como todo bom brasileiro aí, a gente batalhou aí para ser jogador de futebol, né? Desde muito cedo, meu pai sempre me estimulou ao futebol e é a minha paixão, sempre com uma bola no pé, sempre tentando ali progredir e consegui ser profissional de futebol. Fiz minha base no Mojimirim, Wilson de Barros na época me viu jogando, gostou, me levou para o Mojimirim e na sequência fui fazendo a trajetória ali de sub-17, sub-20 e em 2021 Adilson Batista era o seu primeiro trabalho depois que ele tinha encerrado a carreira e ele me subiu para o profissional. Aí subimos o clube ali da Série C para a Série B, então foi algo bem bacana. E depois rodei alguns clubes, fui para o Corinthians e Alagoas na época com o Feijó, Universidade Católica do Chile, e essas experiências aí foram muito positivas para mim. Acabei tendo uma lesão grave, né? Aquela velha história, né, de lesão, mas realmente tive uma lesão grave de pubalgia. Não era um jogador extra-série, não era um jogador acima da média, mas era um jogador que cumpria bem as funções, fazia bem as situações do qual era pedido, e é algo que eu cobro muito dos meus atletas, ter disciplina, ter mentalidade forte, que isso também te leva a atingir os objetivos. Você não precisa ser sempre um extra-série, sempre um jogador acima da média, você precisa estar com uma mentalidade forte e cumprindo as funções, cumprindo o dia a dia, cumprindo as coisas do qual te passado, né? Então era muito assim e hoje sou como treinador dessa forma, cobrando dos meus atletas. Na sequência fui estudar, fiz educação física, me formei em educação física em Jaguariúna, na FAGE, fiz pós-graduação em futebol e futsal. Comecei a minha carreira numa escolinha, na cidade onde meus pais moram, em Estiva Gerbe, lá no sub-10, sub-11, eu acho que eu me orgulho muito de ter passado por todas os processos, né? Tipo, uma escolinha, sub-10, sub-11, sub-13, sub-14. Comecei depois como preparador físico no meu primeiro clube no Mojimirim, em 2012, 2011. Foi quando Leles achou que eu tinha potencial para ser treinador. Foi quando eu tive minha primeira oportunidade em 2011. Na época, o Claudinho, hoje é captador da Ponte Preta, ele teve uma proposta do Guarani e aí eles me deram a oportunidade para ser o treinador do Sub-15 no Mogi. Leles, que era o coordenador. E aí o time foi bem, a gente chegou ali nas quartas de finais do Paulista Sub-15, perdemos para o São Paulo. E aí o Rivaldo, junto com o Leles, acharam que também tinha potencial para assumir o Sub-20 direto. E aí foi quando eu assumi o Sub-20 em 2013. E aí na Taça São Paulo, fizemos uma Taça São Paulo muito boa. Na época ainda enfrentamos o Vitória, do João Paulo, do nosso querido Amadeu em memória, né? E eliminamos o Vitória, que era o atual campeão da Copa do Brasil, Sub-20. E aí foi uma época que eu conheci o João Paulo, conheci o Amadeu, tivemos um primeiro contato.
Na época tinha o Ângelo também, preparador físico. E na sequência do campeonato ali com o Mojimirim, a gente foi campeão paulista sub-20. E aí no outro ano eu acabei indo para o Vitória, a convite do João Paulo, para comandar a categoria sub-17. E aí foi uma trajetória e um aprendizado fantástico ali com o João Paulo, com o Amadeu, com todos do clube do Vitória. Foi um momento que eu comecei a ver coisas do qual ainda não tinha acesso, né, de modelo de jogo, de treinamento. O Vitória sempre foi uma referência em relação a isso, né? Conquistamos títulos ali, campeão da Copa do Brasil sub-17, tivemos uma geração muito legal ali, de 98, 99, Ian, que hoje está para fora aí, Heron, tem uma galera aí que estava com a gente lá no sub-17. E aí o João Paulo vem para o Palmeiras em 2015. Foi quando iniciou todo esse processo aí da categoria de base do Palmeiras, toda essa reestruturação aí com o João Paulo. E ele me convida para vir para o sub-17 e na verdade para o sub-17. E aí na época eu tive uma proposta do Cruzeiro para ir para o sub-20 e eu falei não, eu já tenho um acordo ali eu já tinha prometido para o João Paulo que eu ia para o sub-17. E aí aconteceu que o Cruzeiro acabou levando o Marquinhos Valadares, que estava no sub-20 do Palmeiras, para o Cruzeiro, e o João Paulo, e aí me deu a oportunidade de treinar o sub-20 do Palmeiras. Foi uma época de muito aprendizado, todos conhecem o João Paulo, com a forma como ele tira todos da zona de conforto, ele estimula, ele faz o profissional crescer. Tenho certeza que você passou por isso também, tenho certeza que ele te ensinou muito aí quando você esteve na base, e ele faz isso com todos os profissionais, com todos os atletas, e já visto aí todo o sucesso do Palmeiras. Isso me ajudou muito a crescer muito, a fazer com que eu estimulasse coisas do qual eu precisava melhorar, como comandar, como a parte de conversar com os atletas individualmente. Essa parte eu evolui muito e ele me cobrava muito em relação a isso. Essa parte de jogadas ensaiadas foi a primeira pessoa aí que falou que a gente precisa ter uma marca, que a gente precisa ter algo que chame a atenção nos jogos. E aí depois do Palmeiras eu voltei para o aspirante do Vitória, disputamos ali 2 brasileiros, chegamos aí em 2 semifinais, assumi o profissional interinamente em 2018. E aí eu estava num dilema ali de ou continuava no sub-23 ou continuava na base. Eu precisava dar o salto de base para profissional. Foi quando eu aceitei ir para o Cianorte. A convite ali do Lucas, que é o presidente, Adir, diretor, na época Fernando Carvalho também estava lá. E aí foi o momento assim de divisor de águas entre base e profissional, que foi quando eu tomei a decisão e realmente saí do Vitória, pedi aí a demissão, fui para lá, comecei um trabalho no profissional, montar um time, construir uma equipe, fazer uma pré-temporada. Então vivi isso aí quase 3 anos, foram 3 anos no Cianorte de aprendizado, de evolução, com pessoas como aí, com o Lucas, Adir, como eu falei, o próprio Fernando Carvalho, um cara que foi campeão mundial como presidente do Inter de Porto Alegre, um cara que me abraçou e me deu muitos conselhos, me ajudou demais ali no meu momento ali no Cianorte. E do Cianorte fui para o Vitória, do Vitória naquele momento difícil do Vitória, o Vitória estava na zona de rebaixamento, e aí conseguimos o acesso para a Série B, acabou virando um livro, A Mão de Deus, do Rebaixamento ao Acesso. É um livro que está aí agora aí para todos verem e entenderem como foi aquelas 14 semanas, né? E depois passei por os clubes como Figueirense, Botafogo, e agora estou nesse projeto aí super bacana do Porto Vitória, um projeto aí ambicioso, um projeto que nos dá tempo, né? Que todos nós treinadores precisamos de tempo. Sabemos que às vezes as pressões de torcedores, de imprensa, do dia a dia, às vezes a gente não consegue ter esse tempo. E lá eu estou tendo esse tempo de saber que precisamos construir aí a muitas mãos, construir uma equipe, construir uma estrutura e para que a gente possa atingir todos os objetivos. Maravilha, muito interessante. E pegando até gancho da tua fala, pensando nesse aspecto de transição da base profissional, como treinador principal, o quanto o fator tempo para você muda entre essas duas categorias, né? Tempo até mesmo de entrega de resultados,
Como foi tua adaptação nesse aspecto? Bem, é ilusão saber que também na categoria de base não existe a pressão, né? Existe essa pressão realmente também, por resultado, por formação, por evolução. Então a gente precisa de alguma forma sempre estar dando resultados, né? Então a gente sabe que na categoria de base a gente precisa que esses atletas estejam bem preparados, possam chegar com o mínimo de defeitos possíveis ali na equipe profissional para que o clube possa formá-los de forma muito bem feita, né? Então a gente tem que estar sempre se adaptando em relação a isso. E não foi diferente, para mim acho que não tem muita diferença, porque essa pressão acaba sendo nossa mesmo, de querer fazer bem, de querer fazer melhor, de querer fazer com que as coisas estejam cada vez mais no alto nível. Então, dependente da pressão externa, a pressão maior mesmo é nossa. Muito bom, muito bom. E em fator de preparação das equipes, a mentalidade do atleta de base para o atleta profissional, eu, como treinador, diria o que seria a maior diferença entre esses dois perfis de atletas? É o fator experiência mesmo, né? Então, são conselhos que a gente dá para os atletas na base, que às vezes eles não conseguem ainda enxergar coisas do qual a gente já viu muitas vezes acontecer, né? Então, aqueles conselhos que a gente dá, fala, vai por esse caminho, faz isso, ele ainda não consegue compreender que pode dar errado, que pode não ser um caminho legal. Então, eu acho que o fator principal é a experiência, que no profissional a gente já sabe que aqueles caras já deram muitas cabeçadas, já erraram em alguns momentos e hoje eles estão mais. Já aprenderam, né? Aprenderam com os próprios erros. Eu acho que o maior conselho que eu posso dar para os atletas que estão aí na categoria de base é que escutem os mais velhos, escutem os seus treinadores, escutem seus diretores, escutem as pessoas que estão próximas e que gostam realmente deles ali, para que eles possam cortar caminho e atingir o objetivo o mais rápido possível e tentar de alguma forma driblar essas dificuldades que vão realmente acontecer. Vai ter pressão, em algum momento vai ter pressão de torcida, em algum momento vai ser criticado, em algum momento ele vai passar por lesões, em algum momento ele não vai ser o titular, em algum momento ele vai ser mandado embora. Então, todas as situações podem acontecer e precisa estar com a mente forte para saber lidar com isso. E pensando que tu trabalha com futebol desde que ano, João, assim mesmo, da escolinha ali que tu iniciou a trabalhar? Bem, com 15 anos, eu já fui para o Japão, de forma ali não oficial assim, mas por experiência mesmo, para jogar lá alguns meses, vivenciar toda aquela situação ali. Então, a gente está falando aí em 96, 97, então a gente está aí há mais de 15, 20 anos aí no futebol, mas de forma bem incisiva mesmo ali como treinador, preparador físico, eu comecei em 2011 mesmo ali, então é algo aí dos últimos 14 anos aí que a gente está entre base profissional e construindo isso que é uma situação que não acaba, né? A gente vai encerrar a carreira, vai continuar construindo, continuar melhorando, e continuar aprendendo, e continuar errando, e eu acho que é dessa forma, não só profissionais, mas o ser humano faz parte do ser humano. E o trabalho com essas diferentes gerações de atletas, tu deve ter trabalhado na casa aí de uns 1.000 atletas, talvez, deve ter visto muita gente aí na tua carreira. Que diferença você diria aí entre essas gerações, talvez da tua geração como atleta e das gerações depois mais avançadas ali que tu foi trabalhando nas categorias de base, em questão de mentalidade, em questão da introdução da tecnologia aí no cenário, que tu consegue compartilhar conosco nesse aspecto e quanto isso às vezes acaba por influenciar até mesmo na forma da tua comunicação, na forma do teu tratamento, ou às vezes no dia a dia dos atletas. Eu acho que essa foi a principal mudança, né? A parte da tecnologia. Hoje os atletas são muito visuais, né? Você como analista, você sabe bem disso. Hoje eles precisam da informação, mas precisa visualizar essa informação. Então, de alguma forma, não adianta a gente querer ir contra isso. Nós, como treinadores, a gente precisa se moldar e fazer com que essa informação chegue da melhor forma.
Então, é uma forma que eu tenho também me reciclado, melhorado. Por um tempo também já fui analista também de desempenho, acho que isso me ajudou muito, sempre fui muito próximo dos analistas, então é algo que eu domino também a tecnologia, domino aí a parte de computadores, de análise, de vídeos, então eu sempre tentei muito mostrar onde está o erro em forma de vídeo, para que o atleta se veja. Pô, porque às vezes a gente fala, pô, você está errando isso, mas quando você mostra, ó, você está errando isso, olha o que você fez, olha o movimento, olha onde você errou, eu acho que o aprendizado acaba sendo mais positivo. E essa geração realmente precisa disso. Então, tem muita distração, tem muito celular, tem muita rede social, então essa distração acaba acontecendo de maneira que é inevitável. Então a gente tenta se adaptar, mas ao mesmo tempo impor alguns limites para que a gente possa conviver de forma sadia com tecnologia e futebol. Interessantíssimo. Tem alguns estudos que apontam até o uso da rede social, questão de você mudar de conteúdo muito rápido, acaba por ser um treinamento cognitivo, isso que o atleta, ou até mesmo o jovem, ele começa a querer mudança de estímulo muito rápido. Eu acho que Não tem tá tempo, calma acontecendo com mais para executar as coisas. eu acho Desculpa. que está acontecendo com todo mundo isso, né? Às vezes já estava conversando com a minha esposa, eu falei, eu não estou tendo às vezes paciência para assistir um filme inteiro, a gente está passando para frente, a gente está muito acelerado. E eu acho que esse cuidado a gente tem que ter porque é inevitável. Você vai dar uma preleção, se a preleção for muito extensa, o atleta já vai perder a concentração. Então tem que ser coisas bem pontuais, bem rápidas, bem certeiras para que a gente possa atingir realmente aquilo que a gente quer. Show de bola. Jô, então vamos passar para o bloco 2, né? Tu contar um pouquinho para nós o teu modelo de jogo, tua ideia de jogo, tua filosofia de trabalho. Fica bem à vontade. Bem, eu acho que isso é muito. Ele se transforma muito, né? Quando a gente estava lá na base, lá, a gente falava, pô, eu gosto de jogar aqui no 4-3-3 com esse atacante aberto, com um meia, com um volante, com dois meias. Tá? E tudo isso a gente sabe que quando a gente vai evoluindo, vai crescendo, vai tendo oportunidades diferentes, em clubes diferentes, em situações diferentes, e eu falo em situações de estrutura, de elenco, de todas as questões do qual abrange um clube ali, nem sempre é aquilo que você gostava de fazer, aquilo que vai dar resultado com os atletas que você tem naquele momento. Então, eu gosto de um 4-3-3, mas às vezes não tenho atacantes de beirada muito agudos. Então, são situações que a gente precisa se adaptar àquilo que a gente tem em mãos no momento. Então, eu já passei por todas as plataformas, né, que são ali 4-3-3, 4-4-2, 3-4-3, 3-5-2, mas a ideia, de um modo geral, a ideia do modelo de jogo é um jogo mais propositivo, mas em alguns momentos a gente precisa ser reativo, é o que eu falei. Em alguns momentos, quando você está num clube menor, vai precisar enfrentar um clube maior, numa situação de estadual, nem sempre você vai conseguir sempre ser propositivo. Então, a gente precisa estar treinando isso diariamente, inserindo esse tipo de comportamento, quando está em linha baixa, como fazer essas transições, e quando conseguir ser propositivo, como ser propositivo, passar por todos os sistemas, é algo que eu faço sempre na minha pré-temporada. É passar por todas as plataformas, é passar por todas as situações, é jogar com um a menos, é jogar com um a mais, é jogar com uma situação ali adversa. Então, fazer com que o atleta, o time, vivencie situações que possam acontecer realmente no jogo e que ele possa estar adaptado a fazer isso. Mas, de um modo geral, também, esse pós-perda, ser agressivo, ser um time agressivo nesse pós-perda, um time agressivo nas situações ali de terço final. Eu sou muito atento às bolas paradas, às jogadas ensaiadas, às situações de avaliar o adversário para que a gente possa ter algum benefício numa jogada ensaiada. Então, tudo isso faz parte desse pacote que está sendo construído aí, do pacote de João Bursi.
Muito bom, muito bom. E tu citou aí a pré-temporada, o quão fundamental é para tua ideia de jogo, o que você enxerga da pré-temporada, como você geralmente aborda esse período de trabalho? Bem, é um período mais importante, né? Quando a gente consegue ter um tempo aí para realmente construir um modelo. Lógico que é importante, às vezes, você conseguir deixar um esqueleto, né? Que foi o que a gente conseguiu ali no Porto agora, de alguns atletas, para que a gente possa ganhar tempo em relação a isso. Então, é nos mínimos detalhes, é uma construção diária, de mentalidade, uma construção de comportamentos que a gente vai inserindo dia a dia, juntamente com a parte física, para que a gente possa construir realmente um único pensamento, onde os atletas, o clube, os funcionários, todos saibam como é o modelo de jogo do João Burso, o que ele cobra, o que ele exige, o que ele quer em cada setor, para que todos possam enxergar e cobrar da maneira correta. Muito bom. E esse esqueleto de trabalho, eu acredito que é fundamental, até mesmo para formar uma equipe em si, né, que mantenha esses comportamentos que tu acredita importantes para a equipe. Nos cenários que é muito comum em diversas divisões do Brasil, que é trocar praticamente todo um elenco e toda a temporada aí você tem que reformular esse elenco de trabalho. Não sei se tu chegou a trabalhar próximo a essa situação, que dificuldades tu identifica nesse tipo de cenário? Qual a importância que tu dá em manter um corpo de uma equipe? Bem, constantemente eu tenho passado por isso, infelizmente. Sempre existe essa troca, você está numa equipe menor, às vezes atletas acabam recebendo propostas, ou porque às vezes não vai ter um calendário também no segundo semestre. Então, eu tenho passado por tudo isso e eu me sinto orgulhoso de, como eu te falei aqui, de estar vivenciando todas essas situações, né? Desde a base, as dificuldades, trabalhar num time grande, trabalhar num time pequeno, e as diferenças de estrutura, as diferenças de dificuldade ou facilidades. E, e é o que eu tenho falado muitas vezes em algum curso que eu vou dar, em relação a nós treinadores ali. Às vezes a gente fica ali focado tanto aí no Manchester City, no Real Madrid, nos jogos, de como joga o Guardiola, de como joga determinado treinador, que eu acho importante, lógico, mas mais importante a gente precisa estar vendo jogos daquilo que a gente vai assumir daqui a pouco, porque às vezes a gente chega numa equipe, a gente precisa montar a equipe em 15, 20 dias, ou a gente tem um mês para montar, ou a gente tem 10 dias. Eu assumi o Figueirense, a gente teve 10, 15 dias para montar um elenco praticamente do zero. Então, aonde buscar, que tipo de jogador que vai de encontro ao teu modelo, mas que vai de encontro ao que o clube tem de parte financeira. Então, a gente precisa estar consumindo futebol e consumindo futebol de uma maneira em todas as séries. É A3 do Paulista, é A2, é todos os estaduais. Hoje a gente tem plataformas ali que te permitem assistir jogos de determinados, de todos os campeonatos, né, que são possíveis aí, acompanhar a base. Então, acho que a gente tem que ter um repertório, tem que ter um banco de dados, porque sem jogadores não adianta você ter o melhor modelo de jogo, ter a melhor ideia, sendo que se você não conseguir montar um time competitivo, infelizmente você vai ser mandado embora, as oportunidades vão desaparecer e acaba que tudo aquilo que você acredita e tem e que quer aplicar não vai ser possível se você não tiver ferramentas aí para montar um time. Com certeza, a preparação antevém a oportunidade. Isso é fundamental para todo processo de trabalho. Tu citou o trabalho com o departamento de análise. O que para você é importante nessa relação entre o treinador e o departamento de análise? Não só hoje a análise de desempenho, né, voltado mais para a parte tática em si, mas hoje também a gente está vendo departamentos de scouting, está vendo departamentos de dados, a própria fisiologia em si não deixa de ser uma análise de desempenho da parte física, fisiológica. O que você destacaria no trabalho com esses profissionais? Eu acho que é determinante hoje, né? Hoje
O futebol ele precisa desse conhecimento, que é o que eu falei, desde a captação de atletas, do monitoramento, desde a montagem de elenco, nas análises do adversário, do seu próprio time também. Então, vocês como analistas aí, poucos sabem, né? Só quem vive diariamente ali ou já passou pela função sabe o quanto vocês trabalham aí. É praticamente 24 horas, o tempo todo ali analisando, trazendo informações, trazendo dados, abastecendo ali a comissão técnica. E isso para nós é fantástico, porque a gente também está ali, mas às vezes a gente está vendo, mas não está enxergando algumas coisas que passam desapercebidas e que vocês nos trazem e que a gente discute, a gente debate e faz com que a informação chegue mastigada para os atletas, que a informação chegue de forma limpa para que esses atletas possam executar de maneira assertiva e consigam fazer bem feito. Maravilha. E nos aspectos de bola parada que tu citou, geralmente como é teu trabalho semanal, como que você destaca esse teu ponto de trabalho, o que você identifica aí que tem mais trazido resultados para ti? Bem, é uma análise mesmo, né? Uma análise como é feita dos times em relação à parte tática, de como joga, a gente também faz essa análise minuciosa aí da bola parada. E é algo que também está evoluindo em relação às comissões técnicas, né? Em clubes maiores, lógico, tem muito mais analistas, né? Mas hoje os auxiliares técnicos também têm focado também somente na bola parada. Hoje a gente tem treinadores só de bola parada. Então, tudo isso tem ajudado também o analista a dividir um pouco, né? Que ele não fique tão sobrecarregado de analisar o time de forma tática, mas também da bola parada. Então, dividindo isso, a gente consegue ter mais situações minuciosas que podem trazer a jogada ensaiada de uma forma determinante para um resultado final aí positivo. Maravilha. E tem estudos também apontando que cerca de 30 a 40% das decisões em gols nas grandes ligas acontecem nos momentos de bola parada, um destacado valor mesmo desse aspecto dentro do jogo. Bom, partindo para o bloco 13, então, João, em liderança, cultura de trabalho, desenvolvimento, o que você destacaria desse aspecto, né, da parte mais mental em si do teu trabalho, motivacional, dia a dia com os atletas, como que tu geralmente aborda esse ponto, qual é a tua mentalidade, teu pensamento sobre esses aspectos? Bem, eu gosto muito da conversa, então eu tiro um tempo na pré-temporada ali, por exemplo, na chegada dos atletas ali de meia hora com cada atleta, para que a gente possa entender um pouco a cabeça deles, e isso depois a gente vai conversando durante o dia a dia, mas mais do que nunca não adianta a gente querer comandar sem antes conhecer aquilo que você está comandando, né? Então, é conhecer, é saber em que posições ele já jogou, mesmo você já tendo trabalhado com determinados atletas, ele teve outras experiências que às vezes em outros clubes ali não tinha tido ainda com você, tipo, fiz uma nova função, fiz um segundo atacante, fiz extremo aberto, flutuando, então entender tudo isso é importante para que você possa saber aquilo que você tem na mão. Já tive experiência de atletas que nessa conversa inicial ali me falou que fazia 3 funções e que se precisasse ele faria as 3 funções. E aí quando eu fui utilizar ele reclamou, falou que não gostaria de fazer. Então eu falei assim, mas a gente conversou, você me falou e falou, é verdade, te peço desculpa, realmente a gente conversou. Então é importante você ter essa ligação com os atletas, conversar, discutir, tirar eles da zona de conforto e ver aonde também onde ele se sente mais confortável na hora de jogar. Então, tudo isso é importante. Acho que liderança, mais do que nunca, é conhecer, liderar através dessa conversa que você vai ter e depois você vai transferir e fazer com que o exemplo seu possa arrastar essas pessoas aí que vão te seguir e que vão dar a vida por você lá dentro do campo. Maravilha.
E dentro do aspecto cultural, que percepções tu diria da mudança aí? Tu trabalhou em diversos estados, jogou em diversos estados. A influência disso sobre o perfil dos atletas, sobre a forma de jogar, até mesmo dentro da qualidade dos gramados, clima, quanto isso daí levou um tempo para uma certa adaptação tua e conseguir construir diferentes cenários sabendo desses aspectos. É um pouco daquilo que eu tinha te falado em relação a não se não se fixar somente em um jeito de jogar, né. Não que seja a qualquer preço, mas, tem situações em campos que a bola não vai rolar e não adianta você querer sair jogando e só porque você acredita naquilo. Então, tem momentos que você vai ter que fazer uma ligação mais direta, tem momentos que você vai ter que brigar pela primeira e segunda bola, e isso aí tudo é treinado também, né. Então, hoje a gente não tem campos que, pelo menos nas divisões, às vezes, que a gente joga aqui, série C, série D, nem sempre tem os campos, igual na série A. Então, a gente precisa se adaptar às vezes e mudar o estilo de jogo. Eu costumo dar um exemplo aqui de um jogador que eu tive no Vitória, a gente foi jogar um jogo contra o Figueirense, um frio, e aí após o jogo ele tinha jogado mal pra caramba, no outro dia eu conversei com ele, falei: "Pô, o que que aconteceu?", tal. Ele falou: "Pô, professor, eu nunca tinha jogado no frio, e eu me paralisei e eu não consegui jogar". Então você vê que, as experiências de podem travar realmente um atleta, o frio, ou uma experiência como vocês tiveram aí também de jogar na altitude, então tudo isso influencia diretamente, no comportamento e nas situações aí do jogo. Interessante, interessante. E para ti, digamos assim, o que você diria as principais diferenças entre as séries que tu trabalhou, desde a Série A do Campeonato Brasileiro, Série B, entre outras? O que tu diria de diferença entre essas séries? Quais fatores tu colocaria aí que destacam muito para o positivo uma determinada série e outra não para um lado negativo, mas vai requerer mais adaptação, mais compreensão, até mesmo a forma de jogar em si, como tu disse. É, um pouco, em relação à estrutura, né, que a gente estava falando, em relação a campos e algo positivo, vamos colocar como positivo, né, a série C, a série D, ela te proporciona aí semanas cheias, né, para trabalhar, que é algo que na série B, na série A, não é possível, né. Então, acaba sendo, interessante para o treinador ter uma semana cheia para trabalhar, então você consegue colocar todas as situações do qual você acredita, ajustes, então você consegue ter uma semana cheia aí para evoluir todas essas questões que a gente não tem. Por exemplo, eu tive na série B no Tombense, com uma logística muito difícil, então a gente viajava 7 horas até o Rio de Janeiro para pegar um avião, para depois fazer a logística de ir para o jogo. Voltava, mais 7 horas de ônibus até chegar a Tombos. Isso jogando aí num brasileiro de Série B aí, terça, domingo, quarta. Então é humanamente impossível você conseguir treinar, recuperar esses caras, colocar conceito, mais na base do vídeo. Então, esse tipo de dificuldade também eu já enfrentei, tanto na Série A como na Série B. E na Série C e Série D, esse tempo maior que a gente tem para trabalhar acaba sendo positivo. Entendido. E a nível dos atletas, o que tu diria que diferencia um atleta de uma série D para um atleta de nível de série A, de nível mais alto de trabalho dentro de um país? Bem, muda em relação à qualidade, né? São situações ali que, se ele está na Série A, é porque ele não precisa de duas, três situações ali para marcar um gol. Vamos dar um exemplo aí de um centroavante, né? E aí acaba que numa divisão menor, esse atleta, ou por às vezes ainda ser muito jovem, ou por uma qualidade técnica inferior, ele precisa de mais situações, mais chances para fazer aquele mesmo gol. Então acaba que realmente o nível acaba se diferenciando em relação a isso.
Mas a gente vê no decorrer aí da nossa trajetória aí, atletas que estavam na D, e depois foram para C, e depois para B, e depois para A. Então, é legal ver essas transformações aí, né? Ou mesmo atletas que estavam na A e foram para B, e estão na C. E esse vai e vem, essa montanha-russa aí é interessante de ver no futebol. Mas mais do que nunca, para se manter lá no topo, para se manter, não é só técnica, não é só qualidade, são outros fatores também que uma mentalidade forte, um time que não cansa de querer buscar os títulos, não cansa de querer vencer. Então, essa mentalidade aí é que faz com que sejam atletas, comissões que permaneçam no topo. Maravilha. João, dentro do fator atleta ainda, como tua vivência como atleta te auxiliou hoje na tua mente como treinador? O que tu pode dizer que esse fator, você ter sido um atleta jogado em alto nível, te auxiliou hoje, o João, como treinador? Bem, essa é uma discussão, né, que a gente tem aí em todos os lugares do qual a gente participa. A informação ela está no acesso para todos aí, né? Atleta, ex-atleta, no caso, ou pessoas que não foram atletas e estão seguindo carreiras aí maravilhosas aí. Temos muitos exemplos aí de treinadores e de todos os setores. Então, eu não consigo te colocar em termos de porcentagem quanto isso é positivo ou quanto isso não é positivo ter sido ex-atleta. Cada um usa a sua experiência de forma individual, né? Então, fui ex-atleta, então eu uso algumas experiências que eu tive, e aí tem outras situações de cara que não foi atleta, mas que teve experiências como auxiliar técnico de determinado treinador, que também podem colocar aquelas experiências em prática. Então, vai muito daquilo que você vivencia. O que o atleta precisa é de informação, o que o atleta precisa é de situações do qual você minimize o futuro dele, para que ele não possa cometer os mesmos erros ou erros que você viu que são possíveis de acontecer e faça com que ele evolua, com que ele consiga atingir os objetivos da mesma forma. Entendido. E que diferenças você traria da vivência de atleta como treinador? Como que foi essa transição? O que acabou por facilitar, ou até o que foram dificuldades iniciais para ti? Porque eu imagino, acredito muito nisso que tu falou, e o que acontece é você, no teu período de atleta, muitas vezes está ali na prática em si, e tem momentos que um outro determinado profissional que não teve vivência com o atleta, mas ele passou esse período em formações, em vivência mais dentro de uma comissão técnica. Então, pode ser que em um momento de transição acaba sendo mais natural, digamos assim, né? Passar de uma área para outra, porque ele já vivencia aquilo. Para ti, como atleta, como que foi esse processo? Bem, foi natural, principalmente por ter sido um atleta, como eu falei aqui, um atleta que eu nunca fui um extra série, então eu nunca fui um atleta acima da média. Eu fui um atleta que precisava de se dedicar muito, cada treino precisava ser o prato de comida. Para conseguir virar profissional tinha que batalhar muito, tinha que puxar fila, tinha que ser o primeiro na parte física, tinha que ser o primeiro em tudo para se destacar. Então, essa parte disciplinar minha sempre foi muito aflorada. Então, hoje eu consigo exigir dos meus atletas e pegar aqueles talentosos e falar, pô, eu não era talentoso, mas eu consegui chegar no profissional. Imagina você que é talentoso e que às vezes num momento ali de preguiça, num momento ali de não se dedicar muito, imagina você se dedicando, você se cobrando, você se concentrando aí aonde você pode chegar. Então, eu tento trazer isso para eles, né? Que se você for concentrado, se você for focado, você consegue atingir os seus objetivos, mesmo às vezes não sendo um cara acima da média. Obrigado, João. Então, passando para o bloco 4, dentro da equipe atual, quais têm sido os seus maiores desafios? Como foi essa mais uma transição entre o estado que tu estava para o estado atual que você se encontra? Até mesmo voltando àquele tema que nós citamos da cultura local,
aspectos específicos daquele determinado estado, perfil da equipe que tu tá trabalhando atualmente? Bem, no primeiro momento a gente chegou no clube, então eram atletas que a gente não tinha montado, né, o elenco, então conhecer todos esses atletas, tinha ali acho que um ou dois atletas que eu já tinha trabalhado, a maioria ainda não havia trabalhado com eles, tínhamos um elenco mais inchado, porque a gente tinha ali duas competições ali jogando simultânea. Então, no primeiro momento, a gente preferiu enxugar e fazer com que a mesma equipe jogasse essas competições aí com um elenco mais enxuto. Então, esse foi o primeiro passo. Hoje a gente vive um segundo momento aí onde a gente está praticamente remontando, né, deixando uma base e contratando praticamente um elenco novo, mas com atletas que já trabalharam, atletas que já entendem o modelo. Como você falou, uma nova cultura, um novo estado, um estado que é apaixonado por futebol, onde está tendo um resgate ali de equipes que agora estão investindo, Rio Branco, que virou SAF, o próprio Porto, temos ali a Desportiva, um clube tradicional lá também do Espírito Santo. Então, trazer esses torcedores, fazer com que o campeonato se torne cada vez mais competitivo, para que o Estado possa crescer nesse quesito de abraçar, os torcedores, das crianças, de todo mundo possa vir de encontro a essa crescente no futebol. E, de alguma forma, a gente se sente responsável também de estar sendo contratado para contribuir com essa evolução, contribuir para esse momento do crescimento do futebol no estado. E estou muito feliz em estar trabalhando no Porto Vitória, um clube que teve seu início na base, né, por muitos anos, formação de atletas, e somente há 4 anos tem a equipe profissional e agora a gente está fazendo parte desse momento. Então, com muito cuidado, com muito ajuste, temos lá o Léo Casula, que é o CEO, o Vinícius, junto com a sua família, são os donos do clube. André Martins também, que o cara que passou por muitos lugares aí, está com a gente também agora aí na parte de montagem de elenco, diretoria, e muitos outros aí que fazem desse clube aí um crescimento diário, um crescimento a cada campeonato que a gente vai disputar. Do aspecto SAF, o que tu enxerga desse cenário no Brasil, a importância que vem tendo, principalmente no fator organização, para você como treinador, quanto isso é positivo? Bem, eu peguei 2 momentos de transição de SAF, né? Um momento de transição de SAF no Figueirense, e que para mim foi positivo na época. A gente teve ali lógico, eu não consegui ainda pegar a SAF no momento que está estável, que vai começar a investir. Eu peguei sempre nesse momento de transição, mas tive uma boa experiência ali no Figueirense em relação a isso. No Botafogo, depois a gente pegou também uma transição de SAF. Tivemos mais dificuldade ali no início, porque ainda estava num processo, né? Mas de alguma forma eu não tive problemas nem com SAF, nem com situações ali quando é presidente mesmo ali, de forma institucional. Eu acho que sempre foi um contato direto ali com as pessoas que comandam e sempre foi muito direto naquilo que a gente quer como treinador, como time, as abordagens que a gente faz, as exigências, às vezes que a gente tem ali no dia a dia, e sempre fui bem atendido, sempre teve esse diálogo com a parte da diretoria. Mas a gente espera que, de alguma forma, possa ser situações positivas, independente se for SAF ou não, mas que possam honrar com as situações do qual forem combinadas com os atletas, com comissão técnica, com tudo de um modo geral, porque é fácil fazer futebol às vezes só comprando e não pagando, e isso vira uma bola de neve que vai acabar acarretando dificuldades aí para o futebol brasileiro. Então a gente torce para que pessoas sérias possam assumir os clubes ali e ser responsável para que as coisas possam acontecer da melhor maneira.
Concordo contigo. E a importância desse feeling de trabalho do treinador com o corpo diretivo de um clube. Para a gente fechar, João, se tu puder deixar uma mensagem para a comunidade de treinadores, analistas, profissionais do futebol que estão nos acompanhando, fique à vontade. Bem, que sejamos cada vez mais unidos aí, abertos a aprender. Acho que a gente fala e se reúne pouco para falar de futebol e, sei lá, tive uma experiência muito positiva aí com o pessoal aqui em Ribeirão Preto. Foi um workshop ali de treinadores, estava o Mancini, Zé Ricardo, Moacir Júnior, e entre outros ali, Geninho. Então, acho que essa troca de aprendizado, essa troca aí de vivências, né? Por exemplo, o Zé Ricardo ali teve um case de uma experiência que ele teve no Japão, e você vê a forma como ele analisou o país antes de ir, a forma que ele analisou o campeonato, as equipes. Então, tudo aquilo ali te gera aprendizado. E todos os outros que estavam ali, que tinham treinadores de base, tinham treinadores de escolinha, tinham treinadores que estavam em Série A1 de Paulistão, treinadores de brasileiro. Então, tínhamos vários segmentos ali, todos aprendendo juntos ali, de uma maneira bem bacana. Acho que a gente pode fazer mais coisas nesse sentido. Você também está sendo um exemplo disso aí. Parabéns aí pela iniciativa, que isso possa, de alguma forma, ajudar, como em algum momento me ajudou também quando eu comecei minha carreira. Alguém me deu um toque, um conselho, vai por esse caminho, vai por aquele, vai estudar isso, vai se focar nesse sentido. Então, acho que nós seres humanos precisamos de pessoas que nos orientem, que nos ensinem, para que a gente possa trilhar um caminho aí que seja o mais positivo possível. Obrigado por compartilhar e principalmente o quanto essa luz, né, às vezes esse caminho é importante para quem está iniciando e pensar que essa troca de ideias, quem está crescendo com esse compartilhar de ideias também está te fazendo crescer, porque vai ter um ambiente de um nível muito mais alto de discussões, de adversários, né, de treinadores, e todos acabam por crescer junto e se beneficiam todos desse aspecto. E muitas das vezes em nosso país a gente percebe que falta um pouco disso, falta desse compartilhar. É muito interessante esse momento que tu teve aí junto com demais colegas da profissão. João, quero te agradecer demais pela participação, agradecer muito aí pela tua humildade, como sempre, pelo teu trabalho maravilhoso que tu tem feito e para se dispor a participar desse primeiro episódio aí de abertura do nossa série de podcasts, e sinta-se convidado para outra ocasião para estar presente conosco de novo. Agradeço muito e muito sucesso aí, mais esse ano que está por vir e logo mais a pré-temporada que tu vai ter aí pelo Porto. Eu que agradeço, Roberto, obrigado aí eu que agradeço pela oportunidade, parabéns pela iniciativa, parabéns aí pela carreira sua também aí, que eu tenho acompanhado e torcido bastante, e tenho certeza aí que vai ser sucesso esse novo podcast seu, esse canal, e é isso que a gente precisa no futebol aí, de pessoas sérias, de pessoas aí que estimulem o aprendizado, estimulem esse tipo de debate, que com certeza aí vai atingir muitas pessoas aí que estão buscando informações, que estão buscando aprendizado, e de alguma forma a gente está sempre aprendendo e crescendo. Valeu. Um grande abraço e muito obrigado, João.